Toru é um beta de última categoria, incapaz de vencer uma briga de rua contra um Yamcha dormindo. Mas tudo muda quando ele passa a dividir o quarto com uma garota poderosa, e começa a detonar tanto ela quanto seus inimigos. Tudo começa com Toru indo para a academia para a cerimônia de abertura, quando seus olhos encontram uma garota de cabelos prateados, Julie, observando as cerejeiras. Ao ver sua beleza, o rapaz imediatamente se excita, mas sua fantasia é arruinada quando uma ruiva excêntrica, Emery, o reconhece como novo aluno transferido e pergunta se ele gostaria de ir com ela. Mais tarde, os dois chegam à Academia Koryu. Emery explica que a academia cuida de todas as despesas de moradia, então vir pra cá é como ganhar na loteria para quem não tem interesse em ser bem-sucedido na vida. Ela explica que se sente sozinha porque é a única da sua escola que se inscreveu aqui, e Toru revela que está na mesma situação. Então, eles se apresentam formalmente um ao outro e seguem juntos para a cerimônia de entrada. Mais tarde, todos os novos alunos se reúnem no auditório, onde são recebidos por uma garota gótica de baixo orçamento, Sakuya, a presidente do conselho escolar. Ela então os apresenta a tradição da escola, a cerimônia de qualificação, e pede que formem duplas com a pessoa ao lado. Toru decide fazer dupla com Imori, mas Sakuya solta a bomba. Eles terão que lutar contra a própria dupla para garantir um lugar na academia. O vencedor avança para a próxima fase, enquanto o perdedor terá que enfrentar uma saída precoce. Foi nesse exato momento que ele percebeu que tinha se ferrado. Em meio ao pânico dos alunos, Sakuya revela que a batalha durará no máximo 10 minutos, e ambos os participantes serão expulsos, se não vencerem a tempo. Emery protesta que isso é um absurdo tipo Round 6, mas Sakuya manda ela parar de choramingar e fazer a prova. Ela explica ainda que todos os alunos desta academia participam de batalhas de alta habilidade, então este exame é essencial para eliminar os fracos do sistema. Toru pergunta se podem trocar de parceiros, mas Sakuya diz que devem lutar contra a pessoa que escolheram primeiro. Imori agradece a preocupação dele, mas deixa claro que vai dar o seu melhor para permanecer aqui. Assim que Sakuya dá o sinal verde, Julie é a primeira a usar seu poder e começa a duelar com a pessoa que escolheu. Os outros alunos a seguem e o auditório se transforma no que parecia um Walmart no dia anterior ao lockdown. Vendo o caos, Emery se mantém firme e desafia Toru para um duelo honroso, afirmando que veio aqui para realizar algo. Ela ativa sua Blaze e ataca Toru, mas o rapaz desvia sem usar seus poderes. Ela continua a balançar a espada, mas Toru a segura e admite a derrota sem sequer ativar sua Blaze. Nesse instante, uma Shuriken perdida é lançada em sua direção, forçando-o a ativar sua Blaze, que se revela um escudo. Imori fica chocada porque o poder das almas geralmente se transforma em arma, e esta é a primeira vez que vê alguém criando um escudo. Apesar disso, ela se recusa a usar seus privilégios de beleza e pede a Toru que a ataque com tudo. Desta vez, porém, Toru tem uma visão do seu passado e decide revidar. Ele bloqueia a espada de Imori com seu escudo e a soca no estômago com a outra mão, o que a faz voar pelo corredor. Logo depois, o tempo acaba e os que estão de pé são declarados vitoriosos. Sakuya os parabeniza e deseja que um dia alcancem o duo absoluto antes de concluir o exame de entrada. Mais tarde, Imori fica chocada que ninguém se feriu na luta, e Toru explica que é porque as armas de alma só ferem a alma. Ela então percebe que Toru estava pegando leve com ela no final, porque ele usou o punho, e o aconselha a nunca se conter contra ninguém. Ela entende que não há segundas chances aqui, e o parabeniza pela matrícula antes de se afastar com um sorriso. Mais tarde, Toru encontra um velho amigo, Tora, nos corredores, que o parabeniza por ter se tornado com sucesso o rato de laboratório de Sakuya. Ele explica como todos foram injetados com Lúcifer, o que lhes permitiu usar seus poderes de Blaze. Em outras palavras, a Academia Koryu é uma instalação de pesquisa construída unicamente para Sakuya. Mais tarde, enquanto os alunos conversam na sala de aula, Julie entra e, sem querer, faz com que todos virem a cabeça. Ela então se aproxima casualmente de Toru e se curva em respeito antes de se sentar ao lado dele. Por alguma razão estranha, ela continua a encarar o rosto de Toru, mas desvia o olhar assim que ele abre sua boca fedorenta. Nesse instante, uma idiota em fantasia de coelhinha pula pela janela e se apresenta como a professora da turma, Tsukimi-sensei. A classe inteira praticamente morre de vergonha com a presença dela, mas Julie continua a encarar o rosto horrível de Toru. Depois de fazer os alunos se apresentarem, ela explica que a carteira de estudante também funcionará como cartão de crédito, e eles podem gastar 100.000 ienes por mês. Ela também revela que terão que escolher alguém como sua dupla, que essencialmente se tornará seu colega de quarto e mais tarde seu parceiro nas forças de segurança. Ela então lhes dá uma semana para escolherem sua dupla permanente, mas até lá, eles farão dupla com a pessoa sentada ao lado. Toru começa a protestar porque não quer dividir o quarto com a esquisita, mas Tsukimi diz que ele tem sorte de ter essa sorte no primeiro dia de matrícula. À noite ele tenta ficar com Tora, mas este o expulsa e manda ele ser homem. Toru finalmente reúne coragem para entrar em seu quarto, mas percebe que está vazio. No entanto, Julie sai do chuveiro usando apenas uma camisa e o rapaz age como se fosse a primeira vez que visse uma mulher.
Mais tarde, os dois se apresentam um ao outro, e Julie diz que o nome de Toru a lembra de Thor, da mitologia nórdica. Quando ele pergunta por que ela o estava encarando na aula, Julie se aproxima dele e diz que está interessada. Ela menciona o soco final que ele deu em Emery durante o exame de qualificação e pergunta se ele pode ensiná-lo a ela. Infelizmente, Toru revela que o movimento causa muito estresse ao corpo e é melhor que ela esqueça. Julie então adormece despreocupadamente no colo de Toru, mas o rapaz a leva gentilmente para a cama. Quando ele acorda no dia seguinte, fica chocado ao descobrir que Julie está dormindo ao seu lado. Mais tarde, eles vão juntos para a cafeteria e todos começam a fofocar sobre eles, brincando de esconde-esconde nos lençóis. Por causa dos rumores, eles decidem sentar longe da multidão, mas são mais tarde acompanhados por Taki e uma tímida Hotaka. Tachi pergunta a Toru por que seu prato está tão desequilibrado, e Toru admite que é um neandertal nojento que só come carne. Enquanto Tachi o repreende sobre ter uma dieta equilibrada, ele percebe que Hotaka é muito tímida perto dele, o que o lembra de Julie. Mais tarde, Tachi diz que está preocupada com Julie, afirmando que mesmo que as regras permitam, ela não deveria ser forçada a viver com um perdedor nojento como Toru. Julie diz para ela não se preocupar, porque Toru é gentil o suficiente para levá-la para a cama, mas isso acaba piorando as coisas. Mais tarde na aula, Tsukimi-sensei dá uma palestra sobre Lúcifer, que aprimora os atributos físicos. Uma vez que a alma manifesta um novo poder, ele é então rotulado como uma Blaze, e a pessoa compatível com Lúcifer e que pode usar a Blaze é chamada de Exceed. Blazes são essencialmente armas de alma que podem assumir a forma de espadas, dardos e afins, mas há exceções como Toru, que já virou o assunto da cidade graças à sua aura de Skibidi the Rizzler. Toru explica a Julie que Tachi entendeu mal suas palavras, pensando que ela queria dizer que estavam indo para Pound Town, e Julie o assegura que esclarecerá o mal-entendido mais tarde. Tsukimi-sensei então fala sobre diferentes níveis de Lúcifer que podem ser alcançados pelo ritual de sublimação. Todos os alunos passarão pelo ritual no final do período, mas se seus corpos não tiverem sido treinados adequadamente, não conseguirão subir de nível. Alunos que não conseguirem ganhar pelo menos um nível por ano serão expulsos da academia, o que significa que cada aluno deve arriscar o corpo para sobreviver aqui. Após a aula, Tachi implora o perdão de Toru por ter entendido mal toda a situação e o rotulado como um neandertal nojento. Ela se ajoelha para mostrar o quão envergonhada se sente, mas Toru pede para ela se levantar antes que ele abra a calça e coloque seu salsichão onde não deve. Tachi percebe que todos estão olhando e decide se levantar, mas então resolve fingir que escorrega e enfia o rosto nas almôndegas de Toru. Enquanto tenta se levantar, ela dá um salto mortal para frente e expõe suas cataratas do Niágara para uma degustação, tudo isso fingindo que é apenas um acidente bobo. Nesse instante, Julie aparece e assume que estão praticando técnicas de imobilização, porque é exatamente o que parece da perspectiva dela, se ela for cega e estúpida, o que ela é. Mais tarde, Julie e Tachi treinam no dojo, e a classe inteira para observar a física do balanço delas em ação. Tora explica que Taki, na verdade, usa o estilo de artes marciais Tachibana, que influenciou todos os tipos de estilos de luta. Ele pergunta a Toru que tipo de estilo Julie usa, mas o rapaz diz que nunca perguntou a ela porque planeja fazer dupla com ele assim que esta semana terminar. Tora não quer dar a Toru um passe livre para se tornar sua dupla, então ele o desafia para um duelo para ver o que ele tem. Enquanto isso, as garotas finalmente terminam o treino e Hotaka aparece com toalhas para que possam se secar. Julie pergunta a Hotaka se ela seria sua próxima oponente, mas Hotaka diz que é ruim de briga porque seus pacotes de leite enormes atrapalham. Tachi a aconselha a observar os outros treinarem para aprender a lutar, e então aponta para Toru e Tora se enfrentando ao fundo. Tachi e Hotaka acham que eles são bem legais, mas Julie está indiferente porque já viu do que Toru é realmente capaz. À noite, Julie está fazendo fanservice para os espectadores no chuveiro enquanto Toru espera do lado de fora do quarto. Mais tarde, eles se reúnem para uma xícara de chá, e Toru pergunta se ela recebeu algum treinamento especial. Julie diz que é uma bad girl autodidata de 4 pés, e então os elogia, a ele e a Tora, por serem mais fortes do que parecem. Os dias seguintes passam tranquilamente, mas a equipe descobre que ninguém quer treinar com Julie, exceto Toru, e que Hotaka só é boa em demonstrar a física do balanço de seus chug-jugs. No último dia da semana, Toru diz a Tora que quer ser sua dupla a partir de amanhã, mas o rapaz vai embora sem dar uma resposta concreta. Mais tarde, a dupla atual volta para casa quando Toru agradece a Julie por ter sido sua dupla na última semana. Ele pergunta se ela pensou em uma boa dupla para si mesma, e Julie diz que perguntará a Tachi amanhã. Nesse instante, as cerejeiras começam a cair das árvores, e Julie diz que esta é a segunda vez que as veem cair juntos. Ela se lembra do seu primeiro dia na academia, quando Toru estava a caminho da cerimônia, mas parou para encará-la. Ela diz que está feliz em vê-las com ele novamente, e Toru promete fazer isso de novo no próximo ano, na mesma época. Naquela noite, Toru acorda e encontra Julie em sua cama novamente, mas quando a vê chorando enquanto dorme, o rapaz percebe que ela está realmente sozinha e fica com ela. No dia seguinte, o escritório de registro de duplas está lotado, então Toru e Tora decidem voltar mais tarde.
No caminho para a aula, Toru percebe Julie pedindo a Tachi para ser sua dupla e fica aliviado. À noite, os rapazes vão novamente ao escritório e recebem um juramento que devem ler em voz alta para se tornarem uma dupla oficial. Nesse instante, eles percebem que Tachi e Hotaka vieram aqui para se registrar como dupla. Toru pergunta o que aconteceu com Julie, e Tachi revela que teve que recusá-la porque já havia decidido fazer dupla com Hotaka. Percebendo que Julie ficou sozinha, Tora permite que Toru faça dupla com ela, pois ele entende a necessidade de um slop-top noturno. Toru corre pela academia para procurá-la, mas quando não a encontra, assume que ela deve estar assistindo ao pôr do sol da torre do relógio. Assim que a encontra, ele pergunta por que ela não o avisou que tinha sido deixada de lado, e Julie diz que não teria importado, pois ele ia fazer dupla com Tora de qualquer forma. Toru então a pede para ser sua dupla permanente, mas Julie acha que só lhe trará problemas. Apesar de suas preocupações, Toru a convence de que ela é quem ele realmente quer e os dois fazem um juramento no topo da torre, tornando-se assim uma dupla oficial. Mais tarde naquela noite, Julie se arrasta para a cama dele novamente, mas quando ele pede para ela dormir em seu próprio espaço, ela diz que sempre dormiu com a mãe em casa. Toru diz que não é a mãe dela, e Julie concorda dizendo que ele transmite mais vibrações de pai. O rapaz decide abraçar seu papel de figura paterna na vida de Julie e permite que ela durma ao lado dele. No dia seguinte, Tsukimi Sensei os parabeniza por escolherem suas duplas e lhes fala sobre a tão esperada batalha simulada de Blaze. Mais tarde, Toru e Julie estão treinando e descobre-se que a última é muito mais forte que o primeiro. Ela diz a Toru que seus movimentos são desajeitados e o rapaz diz que é porque não está acostumado com o escudo. Julie o ensina a parar e contra-atacar em ritmo, mas Toru se preocupa em ferir alguém com o punho, já que não é uma arma de alma. Mais tarde, ele encontra Hotaka dando voltas no campo e a carrega de volta depois que ela desmaia. Depois de fazer um escândalo ao acordar, ela percebe que ele está apenas tentando ajudar e o deixa levá-la à enfermaria. Ele pergunta por que ela está se sobrecarregando, e Hotaka revela que tem que dar o seu melhor para não decepcionar Tachi. Ela explica como não é boa nem nos estudos nem nos esportes, mas quando soube que era compatível com Lucifer, decidiu não desperdiçar esse talento único em Mil. Toru a elogia por se dedicar tanto ao corpo na esperança de que ela se entregue ao seu poste do amor, e a manda continuar trabalhando duro. À noite, ele sonha com sua casa sendo queimada por alguém misterioso, e acorda todo aterrorizado. No dia seguinte, é hora do Fortnite Battle Royale, e todos os alunos são instruídos a ir para a divisão norte da academia, onde ocorrerá. Os alunos podem jogar como quiserem, seja com tudo ou de forma furtiva, e a única coisa que importa é qual equipe sai vitoriosa. Julie e Toru decidem ir direto para a briga e lutar contra quem encontrarem, ativando suas blazes assim que a partida começa. Eles imediatamente se deparam com uma equipe, mas o escudo não convencional de Toru e as habilidades de espada extraordinárias de Julie os ajudam a garantir a vitória. Enquanto avançam, eles continuam a derrubar muitas equipes até que reste apenas uma hora no evento. Como restam poucas duplas, eles decidem verificar a academia, onde encontram Tachi, que os recebe com sua Kusarigama. Nesse instante, Hotaka aparece atrás deles e ataca Toru com sua lança gigante que ela mal consegue levantar. Enquanto Toru bloqueia o ataque dela, Hotaka eventualmente fica sem energia e desiste, mas Toru admite que teria sido torrado se ela pudesse manter sua Blaze. Enquanto isso, Julie corre em direção a Tachi, que se acha uma grande coisa, mas é apenas uma NPC, porque Julie vê através de todos os seus ataques e a coloca em xeque-mate. Apesar de perderem, ambas saem do salão sabendo que se saíram melhor do que pensavam e prometeram trabalhar mais duro de agora em diante. Enquanto isso, Julie percebe que estão ficando sem tempo, então Toru sugere que encontrem Tora e o desafiem para um duelo final. Nesse instante, eles ouvem um grito e correm para encontrar Tora e sua dupla Tatsu desabados no chão. Logo depois, Tsukimi Sensei também aparece, mas Tora avisa Toru para tomar cuidado porque ela é mais freak que uma latina. Ela então de repente saca sua blase e começa a atacá-los, revelando que foi ela quem nocauteou Tora e Tatsu. Ela consegue ferir Toru o suficiente para fazê-lo sangrar e explica que as blases podem de fato ferir corpos se usadas com intenção assassina. Ela então destrói a blase de Tora e explica que fazer isso machuca tanto a alma que é realmente pior do que Gunin, de estômago vazio. Ela então revela que foi encarregada de eliminar novos recrutas promissores e que os 4 estão na sua lista de festa. Apesar de seus melhores esforços, Tsukimi os derrota facilmente, e Julie diz que a única chance de vencer é encontrar um ataque que sempre acerte. Toru então se lembra do contra-ataque de Aparo que praticaram antes e o executa com perfeição usando a ajuda de Julie. Tsukimi consegue bloqueá-lo com sua blase, mas ela se quebra e a deixa inconsciente, salvando-os assim da perdição. No dia seguinte, Toru e Julie estão enfaixados, mas celebram a vitória tomando uma xícara de chá. Julie revela que Tsukimi foi apreendida e eles podem relaxar por enquanto, mas Toru ainda se pergunta quem a ordenou a eliminar novos alunos em primeiro lugar.
Devido aos ferimentos, o rapaz não consegue nem levantar uma xícara, e quando Julie tenta ajudá-lo, ela acidentalmente cai em cima dele. Nesse instante, Tachi e Hotaka entram no quarto com lanches e assumem que Toru está tentando detonar Julie. Mais tarde naquela noite, Toru acorda do mesmo pesadelo de antes e vai para a varanda tomar um ar fresco. Julie se junta a ele e pergunta quem é Otoha, porque esse é o nome que ele ficava murmurando enquanto dormia. Ela até o ouviu dizendo que iria flatline Otoha pelo que ele fez, mas Toru se recusa a falar sobre isso. No entanto, Julie percebe que ele busca vingança e mostra a ele uma enorme cicatriz nas costas, revelando que ela está na mesma situação que ele. Em outro lugar, Lilith fez uma grande entrada com 2 pontos muito bons, e diz à sua mordoma Sarah que irá encontrar Toru porque ele tem a mesma exceção que ela. Enquanto isso, Toru acorda se perguntando se o que viu na noite anterior foi um sonho ou realidade, e acidentalmente toca nos pacotes de leite de Julie. Assim que ela acorda, o rapaz entra em pânico e depois se desculpa porque não pode se opor ao roteiro que os deuses do enredo escreveram pra ele. Ele diz que não tinha ideia de que ela estava dormindo ao lado dele, e Julie revela que foi pra cama dele porque se sentiu sozinha depois de compartilhar seu passado com ele. Nesse instante, o despertador toca e os dois decidem começar o dia com um slop top. Mais tarde, eles encontram Tachi e Hotaka, e os 4 seguem para a sala de aula, onde encontram Tora e Tatsu. Toru pergunta por que eles estão aqui, mas quando Tora tenta disfarçar, Tachi os lembra das lesões físicas que lhes foram infligidas durante a batalha. Toru fica surpreso ao saber que Tachi sabe sobre elas, e Tora revela que é porque ela foi a única que veio ajudá-los assim que a batalha terminou. Toru e Tatsu se curvam para mostrar sua gratidão, e Tora começa a agir surpreso, como se Toru fosse um Neandertal fedorento sem modos. Enquanto discutem por que Tsukimi os atacou em primeiro lugar, Toru afirma que é inútil se prender a isso, já que talvez nunca mais a vejam. Para a surpresa deles, a mulher entra casualmente e lhes diz para se prepararem para a palestra. Após a aula, a turma toda a segue pelos corredores para fazê-la se explicar, mas ela continua agindo como se nada tivesse acontecido. Nesse instante, Sakuya aparece logo atrás deles e os leva para seu escritório, explicando que ela reintegrou Tsukimi como instrutora. Toru argumenta que ela tentou flatlineá-los, mas Sakuya diz que Tsukimi é inestimável para este instituto dada sua contribuição nos últimos anos. Eles argumentam que não é seguro para ela estar na escola, mas Sakuya só se importa em alcançar o duo absoluto, e acredita que Tsukimi tem um papel a desempenhar nisso. Mais tarde, Tsukimi está de volta ao ensino em sala de aula, mas Toru não consegue se concentrar porque esta é a mesma pessoa que tentou irritá-lo. Shukimi explica sobre o aumento de poder e uma habilidade especial que se desbloqueia a cada nível de Blaze. A diferença entre os dois é como o dia e a noite. De repente, Lilith aparece na aula sem avisar e se aproxima de Toru para perguntar sobre o Blaze único dele. Ela pede para ele ir com ela e até busca a permissão de Tsukimi, mas Toru desconfia de algo e exige que ela diga o que quer na frente de toda a turma. No entanto, quando ela diz que não é da conta dele, Toru decide sair com ela. Mais tarde, Sarah serve alguns lanches e chá, e então Lilith pede para ele ser a dupla dela a partir de hoje. Toru a lembra que já tem uma dupla, mas Lilith diz que não importa, pois ela oferece um Hakutua muito melhor que a outra. Ela então explica como soube da exceção dele na Inglaterra e passou por muitos problemas para se transferir para cá, fazendo-o perceber que ela veio apenas para ser sua dupla. Toru a lembra que duplas não podem ser desfeitas pelas regras da escola, mas Lilith tem o complexo de protagonista e acha que as regras não se aplicam a ela. Ela, com muita confiança, pede uma resposta, mas Toru a surpreende ao rejeitar a oferta e decidir ficar com Julie. Enquanto ele se afasta, Lilith o lembra que ele está perdendo um slop top nível Lana Rhodes, mas Toru mostra a ela como é uma aura de verdade. À noite, Tsukimi faz Toru correr voltas no prédio como punição por faltar à aula dela, e cada volta tem cerca de 4 km. Mais tarde, o rapaz se alivia no banho quando Julie bate na porta para lembrá-lo que ele esqueceu a toalha. Depois do banho, o rapaz prepara chá para os dois, e Julie pergunta se eles podem dormir juntos novamente. A mente de Toru imediatamente volta para a noite em que ele apalpou os pacotes de leite dela. Então ele a convida para um encontro platônico para mudar de assunto. Julie concorda e sugere que eles saiam para fazer compras, pois ela tem usado a mesma camisa desde o primeiro episódio. O rapaz fica feliz, achando que desviou da pergunta, mas Julie mais uma vez pede para ele ir para a cama com ela, fazendo-o perceber que a convidou para sair sem motivo algum. No dia seguinte, os dois estão a caminho do shopping quando Toru se lembra de ter pedido uma sugestão a Hotaka. Quando ele a convidou para ir junto, ela ficou nervosa, pensando que era um encontro, e o recusou porque o coração dela não aguentaria as coisas indo tão rápido. Mais tarde, eles chegam ao shopping e estão prestes a se separar por causa da multidão, mas Toru rapidamente a alcança novamente. Ela então decide segurar a mão dele para que não se separem, sem saber que Tachi e Hotaka estão os espionando. Logo depois, eles entram em uma loja onde Julie vai ao provador para experimentar uma roupa, e a atendente diz a Toru que a namorada dele é muito fofa. Nesse momento, Julie sai parecendo uma gracinha e faz os dois corarem.
Julie decide comprar a roupa, mas a atendente a incentiva a experimentar mais vestidos para que ela possa deleitar seus olhos. Julie então experimenta vários outros vestidos e decide comprar todos porque Toru disse que gostou deles. Os dois então decidem passear pelo shopping, fazendo coisas diferentes, e mais tarde se sentam juntos para tomar sorvete. Toru pede para ela provar o sorvete de rum com passas dele, e Julie abre a boca esperando que ele a alimente. Assim que ele faz isso, Julie decide retribuir o favor, o que deixa o rapaz envergonhado. Julie começa a se sentir alta por causa do rum com passas, e enquanto Toru tenta trazê-la de volta à razão, Tachi e Hotaka se perguntam se eles são apenas amigos com muitos benefícios. Nesse momento, alguns bandidos aparecem, esperando que eles provem suas cataratas do Niágara, mas Tachi não mostra interesse e decide ir embora. Um dos caras, no entanto, agarra a mão de Hotaka. Então Tachi decide reorganizar o rosto deles de uma vez por todas. Por sorte, Toru percebe isso e imediatamente corre para apartar a briga. Mas os caras começam a pensar que ele está tentando conquistar os bandidos agindo de forma durona. Nesse momento, Toru nota Lilith à distância, que saca seu blaze para nocautear os bandidos. Toru fica surpreso ao ver que o blaze dela é na verdade um rifle e finalmente percebe o que ela quis dizer com ser uma exceção. No dia seguinte, ele compartilha a história com Tachi e Hotaka, que ficam naturalmente surpresos. Julie observa que os blazes não deveriam se materializar em armamentos complexos, e essa é parte da razão pela qual Lilith recebe tratamento especial de todos. Enquanto isso, Lilith está em seu dormitório, onde tem várias fotos de Toru espalhadas pela mesa, e ela ainda não desistiu de ter os filhos dele. Mais tarde, Toru e seus amigos recebem um Lucifold que os faz subir de nível, e mesmo que pareçam os mesmos, eles se tornaram drasticamente mais fortes. Nesse momento, Toru nota Hotaka participando de uma corrida de prática na piscina, e a vê derrotar todos por uma grande margem. Ele então oferece uma mão para ajudá-la a sair, e as roupas de Hotaka não são a única coisa molhada nela. Ela o agradece por apoiá-la todo esse tempo, mas Toru diz que ela chegou tão longe com pura dedicação. Tachi aparece para apoiá-lo e Tsukimi chega para encarar os Chug Jugs dela, que subiram de nível muito antes do resto do corpo. Nesse momento eles veem Julie pulando na piscina, e enquanto todos esperam que ela dê um show, Toru percebe que ela não sabe nadar e pula para salvá-la. Julie revela que não foi ensinada a nadar em sua escola anterior e pensou que aprenderia observando. Eles ficam surpresos ao ver que nem mesmo Julie consegue fazer tudo, e Toru coloca uma toalha na cabeça dela, dizendo para ela se secar antes que pegue um resfriado. Depois que ele sai, Hotaka a olha com olhos invejosos e deseja que ela também não soubesse nadar. Mais tarde, enquanto caminham no parque, Julie pede a Toru para ensiná-la a nadar. Nesse momento, ele nota Lilith tomando chá com Sarah e diz a Julie para ir em frente sem ele. Juntando-se a Lilith, ele pergunta por que ela não está mais vindo para a aula e ela revela que já completou a educação de nível médio e veio para cá para passar o tempo. Toru diz que ela não fará amigos, o que a faz perceber que ele é uma pessoa de bom coração. Ela até se lembra de como ele pulou para salvar Tachi e Hotaka ontem, o que leva a Toru à pergunta que ele estava morrendo de vontade de fazer. No entanto, Lilith quer que ele a leve para sair e a faça andar lado a lado, antes que ela lhe diga qualquer coisa sobre o blaze dela. Enquanto isso, Tsukimi está chateado porque ele faltou à aula novamente, e seus amigos se perguntam se ele está bem, pois ele saiu sem dizer nada. Sem que eles saibam, ele está com Lilith em um parque de diversões chamado Death Newland. Apesar de agir tão calma e composta, Lilith perdeu o juízo e está agindo como uma criança na Disneylândia. Depois de andar em uma montanha-russa vulcânica e tirar fotos com um mascote, ela o força a entrar em uma cabine de fotos com ela, onde eles tiram algumas fotos. Mais tarde, Toru está exausto, tanto mental quanto fisicamente, mas Lilith o incentiva a ir para um stand de tiro de monstros. Lá dentro, ela mostra um talento excepcional com uma arma a laser e explica como ela é boa com armas de fogo por ter experiência em caça. Por causa disso, manusear armas está enraizado em sua alma, o que explica por que o blaze dela é uma arma. O mesmo vale para Toru, porque ele sente fortemente a necessidade de proteger aqueles que ama, e é por isso que o blaze dele é um escudo. Depois de conseguir uma pontuação alta no jogo, Lilith volta feliz porque ganhou um bicho de pelúcia. Nesse momento, eles param para assistir aos fogos de artifício e Toru aproveita essa chance para perguntar por que ela usou o blaze dela em público. Ela diz que estava apenas mostrando suas capacidades ao seu devido parceiro, e explica como a ideia de ter alguém com um blaze inigualável fez seus rins queimarem. Ela tagarela sobre como eles seriam uma boa equipe e pede novamente para ele se juntar a ela. Mas apesar dos fogos de artifício e de uma música de fundo maneira, Toru diz não a ela. Mais tarde, Toru retorna aos dormitórios, mas a porta está trancada, então ele pula para a varanda assim que vê Julie. Nesse momento, ele sente o vigia noturno espreitando e rapidamente a empurra contra a parede para que não sejam pegos. Ele então se desculpa por chegar tarde, mas Julie diz que está tudo bem, desde que ele esteja seguro. Toru revela que estava, na verdade, batendo palmas com Lilith, e que ela pediu para ele fazer isso com ela. No entanto, Toru disse a ela que já havia prometido a Julie que sempre a protegeria, e é por isso que ele não pode ser a dupla dela. Lilith ficou chateada por ser rejeitada 2 vezes e deu um tapa em Toru antes de ir embora.
O rapaz se desculpa por não ter contado antes, mas Julie entende que ele tem seu próprio jeito de fazer as coisas. Ela então coloca a mão no rosto dele e o agradece por tê-la escolhido, mas quando ela começa a espirrar, Toru sugere que eles entrem. No entanto, Julie decide abraçá-lo e diz que eles ficarão aquecidos se estiverem perto um do outro. Enquanto isso, Hotaka está se perguntando se Toru voltou ou não. E quando Tachi diz a ela que o banho está livre, ela começa a se despir no quarto porque sua mente está preocupada com Toru. No dia seguinte, depois que Toru é novamente punido por faltar à aula, Tsukimi revela que eles terão uma batalha interclasses com os alunos do segundo ano. No entanto, as duplas não serão usadas nessas lutas, e os alunos do primeiro ano batalharão contra alguns alunos escolhidos do segundo ano. Ela os leva para a arena onde os veteranos estão praticando e explica que alguns dos alunos do segundo ano são tão fortes quanto ela, então eles estarão fritos se não bolarem um plano. Enquanto os outros alunos pensam em maneiras de ficar mais fortes, Lilith simplesmente entra na arena e lança um desafio aberto a todos os alunos do segundo ano. Os veteranos acreditam que não há como uma baixinha de 1,20 m do Reino Unido possa enfrentá-los. Mas quando Lilith nocauteia um deles com seu rifle Blaze, a arena inteira se transforma em um Battle Royale de Fortnite. Um por um, ela elimina todos os alunos do segundo ano sozinha e Sakuya comenta como ela, sozinha, arruinou o evento que eles haviam planejado. Para compensar, ela propõe um novo desafio em que enfrentará sua própria turma, e tudo o que eles precisam fazer é sobreviver. Logo depois, a turma inteira se esconde no shopping, e enquanto Lilith os procura um por um, alguns alunos tentam emboscá-la, o que falha miseravelmente. Logo em seguida, ela entra em contato com Toru, e está pronta para passar o rodo nele, mas o rapaz primeiro se desculpa por tê-la chateado no outro dia. Lilith assume que ele está fazendo isso para que ela pegue leve, mas Toru diz que quer que ela dê tudo de si e espera que eles possam ser amigos assim que a batalha terminar. Os dois então começam a lutar, e enquanto Toru desvia das balas, ele pergunta por que ela sentiu a necessidade de alugar o shopping inteiro. Ela diz que esta é uma festa especial que exige um lugar especial e é por isso que ela esvaziou este local. Toru então diminui a distância entre eles usando seu escudo, e enquanto eles trocam golpes, o resto do esquadrão aparece para executar o plano deles. Quando eles falham em acertá-la, ela explica que essa é a primeira vez que foi desafiada em todo o evento e os deixa em paz por enquanto para poder lutar contra eles. O esquadrão então se reúne para discutir seu próximo movimento e Tachi assume a liderança enquanto Lilith está ocupada na Sky Plaza. Ela explica que há apenas 2 rotas para a praça, então eles se dividem em equipes de 3 para apertá-la de ambos os lados. Assim que chegam à praça, encontram um lugar inteiro cheio de alunos inconscientes, sem nenhum vestígio de Lilith. Nesse momento, ela emerge da pilha de corpos e elimina Tatsu, explicando que camuflagem é uma de suas especialidades, que ela aprendeu enquanto caçava. Toru não espera um segundo e começa a lutar com ela novamente, mesmo que ela diga que quer lutar com ele no final. Em meio à batalha, Lilith mais uma vez consegue escapar, mas promete eliminá-lo da próxima vez se ele continuar a segui-la. Julie não quer deixá-la escapar e tenta ser a heroína, mas Lilith vê através dos movimentos dela e a nocauteia. Ela está prestes a eliminar Julie de vez, mas Tachi aparece no último segundo e a salva, fazendo com que elas recuem. Enquanto se escondem, Julie percebe que Tachi foi baleada por causa dela e se desculpa, mas Tachi diz que é natural proteger amigos. Ela então pergunta por que Julie está fora de si hoje, pois ela não é derrotada tão facilmente, mas Julie afirma que está bem, mesmo quando claramente não está. Elas discutem como podem vencer Lilith, mas as coisas parecem ruins porque perderam Hotaka. Tanto Tachi quanto Julie estão feridas, e a lança de Hotaka, apesar de ser a mais forte em termos de poder bruto, é muito pesada para ela levantar. Toru menciona como é irritante lutar contra Lilith porque ela está sempre tão composta, o que acende uma lâmpada na cabeça de Toru. Mais tarde, enquanto Toru está de vigia, Julie se aproxima dele e admite que está de fato mais agitada do que o normal hoje. Ela explica que mesmo que ele já tenha rejeitado Lilith, ela teme que eles cheguem a um entendimento sobre este evento e a transformem em uma vela. Ao ouvir isso, Toru acaricia a cabeça dela e a assegura que ela oferece o melhor gok-gok, então não há como ele se sujar com a loira. Nesse momento, Lilith se mostra novamente, e Toru não a sente chegando porque ela escondeu sua presença, o que ela aprendeu durante seus dias de caça. Ela finalmente aceita o desafio deles e chama os outros membros, mas apenas Toru aparece. Enquanto eles começam a lutar 3 contra 1, Toru quebra o chão com a outra mão para suspendê-la no ar, e Hotaka aparece com sua lança para derrotá-la. No entanto, Lilith usa a lança como plataforma de apoio e elimina Toru e até mesmo Julie. Enquanto ela está lá toda altiva e poderosa, Julie se levanta mais uma vez e consegue desarmá-la, revelando que ela bloqueou a bala usando a Kusarigama de Tachi como armadura. Com seu plano bem executado, a equipe consegue encurralar Lilith e ter uma chance real de vencer, mas a batalha deles é interrompida quando Toru é baleado no ombro com uma bala de verdade. Nesse momento, um grupo de homens armados aparece e o capitão deles, Kevin, estende um convite a Lilith de alguém conhecido como o Ferreiro de Equipamentos. Lilith recusa, porque eles arruinaram a festa dela, mas Kevin atira no ombro dela para deixar claro que ela viria com eles ou morreria ali.
Toru e Julie correm para eliminá-los, mas ficam surpresos quando seus ataques são facilmente refletidos. Kevin explica que os Exceeds não são os únicos que transcenderam a humanidade, e eles mantêm Hotaka como refém para fazer Lilith obedecê-los. No final, Lilith tem que ir com eles e se desculpa por não ter conseguido terminar sua batalha com Toru. No entanto, o esquadrão se recusa a ficar parado e não fazer nada enquanto a amiga deles está sendo sequestrada. Hotaka está chorando porque não pode fazer nada, então Toru a conforta e pede para ela dar a todos um Slop Top quando eles voltarem com Lilith. Logo depois, Toru interrompe os homens na escada rolante, e quando Lilith diz a ele que ele vai ser achatado, ele a lembra que está protegido por uma armadura de enredo. O rapaz então carrega o punho e o bate no chão, e mesmo que pareça que nada aconteceu, o shopping inteiro é explodido em pedacinhos com um impacto atrasado. Em meio ao caos, Toru consegue agarrar a mão de Lilith e os dois trabalham juntos como uma equipe para eliminar Kevin. Depois que a poeira baixa, ambos percebem que estão igualmente detonados, mas decidem terminar o duelo de uma vez por todas. Enquanto isso, Kevin emerge dos escombros e se desculpa com seu empregador, mas o homem diz que é bom porque ele coletou muitas informações deste encontro. Kevin pergunta o que ele quer fazer com Lilith, e o homem diz que ela pode ser interessante, mas o alvo real deles é alguém chamado Blaze Diabólica. No dia seguinte, Toru está todo enfaixado no hospital, cercado por seus amigos, quando Lilith aparece com um ombro machucado. Ela se lembra dele dizendo que seriam amigos depois de darem tudo de si um contra o outro, então ela veio aqui como amiga para vê-lo e agradecê-lo por resgatá-la. Ela então se desculpa com Toru pelo tapa e com o resto por tê-lo subestimado. Ela pergunta a Toru novamente se ele gostaria de fazer com ela, mas então o rapaz recusa. Ela o beija na bochecha e jura fazê-lo seu futuro marido. Mais tarde, Hotaka está fazendo fanservice no chuveiro e se lembra de como seu corpo congelou quando ela foi mantida sob a mira de uma arma. Tachi está lá com ela e comenta como ela parece perdida em pensamentos, o que ela também notou durante o treinamento de combate delas. Ela a aconselha a não duvidar de si mesma, afirmando que todos a amam pela alegria que ela traz ao mundo. Enquanto isso, Toru e Julie embarcam em um navio para o acampamento de treinamento junto com seus colegas de classe. E Julie está descansando no colo dele porque está enjoada. Nesse momento, Hotaka chega para vê-la, e Toru sugere que ela venha para perto deles na sombra. Ouvir isso a deixa mais molhada do que sua mãe quando vê um BBC, mas os planos dela são arruinados quando Toru aparece para revelar que eles foram convocados por Tsukimi. Mais tarde, todos os alunos estão reunidos no convés quando Tsukimi revela que eles nadarão daqui até a ilha distante. Toru pergunta se ela finalmente perdeu a cabeça, mas ela revela que faz parte do treinamento especial deles. Enquanto ela explica tudo, Toru percebe que Tsukimi está de olho em seus cobaias. De repente, todos os alunos são jogados no oceano e Toru tem que carregar Julie até a ilha porque ela não sabe nadar. Nesse momento, Lilith chega de helicóptero com Sarah e explica que perdeu o navio porque estava ocupada escolhendo um maiô. Ela então aumenta as apostas nas calças de Toru, exibindo seus melões antes de pular direto no oceano. Quando ela começa a se aproximar demais, Julie diz para ela se afastar porque Toru é a dupla dela, mas Lilith as provoca com o fato de que ela nem sabe nadar. Mais tarde, eles chegam à ilha e Toru está exausto de carregar Julie nas costas. Julie então vai para a floresta para secar suas roupas, e Lilith usa essa oportunidade para fazer o que sua mãe faz com estranhos à noite. Toru fica envergonhado e corre de volta para Julie, que está lamentando o fato de ter perdido a calcinha na água. Enquanto isso, Tachi e Hotaka estão no interior da ilha, quando esta última começa a pensar que está atrasando sua dupla. Tachi tenta confortá-la, mas elas escorregam na água e tem que fazer uma pausa para secar suas roupas. Quando Hotaka se desculpa, Tachi diz a ela que se ela duvida de si mesma, isso significa que ela também está duvidando de sua dupla. Ela lembra Hotaka que a escolheu como sua dupla por sua própria vontade, então não há nada para ela se envergonhar. À noite, Lilith avista o acampamento de treinamento à distância e os aconselha a se moverem antes do anoitecer, mas Toru rasga a camisa e a enrola nos pés dela porque os pés fotos a fariam milhões. Nesse momento, eles desviam de kunais jogadas em sua direção, e Toru imediatamente começa a pensar que estão sendo atacados por Kevin e seus homens. No entanto, ele fica surpreso ao saber que os atacantes também têm o poder do Blaze. Enquanto isso, Taki e Hotaka também estão sob ataque, e esta última é contida, deixando Tachi para lutar sozinha. Quando Tachi começa a lutar com dificuldade, Hotaka começa a se lembrar de como ela congelou quando uma arma foi apontada para ela, e lembrar do rosto de Toru a ajuda a recuperar sua força, o que então a permite salvar Tachi. Enquanto isso, Toru e a turma estão sendo dominados na floresta. Então Julie se une a Lilith para afastá-los. Lilith diz que os transformará em bolo se tiver um pouco mais de espaço. Então Julie pede para ela pular, permitindo que ela desmate toda a área. Enquanto Lilith se prepara para ir com tudo neles, os atacantes ficam tão impressionados com a força delas que desistem em admiração. Posteriormente, Toru é atraído para uma armadilha por esses atacantes, mas mal sobrevive graças ao seu escudo. Ele então consegue encurralar uma das garotas que acaba sendo Emery.
Ele diz que é bom vê-la, mas Emery sugere que ele pare de apalpar os melões dela antes que conversem. À noite, os alunos são recebidos na segunda filial da academia com uma bela refeição, e são informados de que o ataque foi apenas uma batalha simulada para testar suas forças. Emery levanta uma taça para os dias que virão, em que participarão de exercícios de treinamento. Mais tarde, Emery explica para Toru que todos os alunos que falharam no teste de qualificação foram oferecidos uma vaga na segunda ramificação, que aceitaram com entusiasmo. Julie aparece procurando um salame e Toru lhe dá um de seus próprios, que ela devora como se fosse sua mãe. Depois de algum conteúdo secundário com seu harém de vilões, Toru se aproxima de Tsukuya e se desculpa porque pensava que ela era fria e cruel. Na verdade, ela se importava o suficiente com os alunos para oferecer-lhes uma segunda chance. No entanto, ela explica que não é uma anjo e a única coisa que se importa é alcançar a dupla absoluta. Mais tarde, Hotaka encontra Toru no buffet, onde elogia-a por salvar Tachi. Hotaka sabe que a bondade e cuidado de Toru a ajudaram quando precisou, o que a fez cair no amor dele. Enquanto isso, Kevin se junta ao empregador dele no laboratório, onde ele apresenta uma plenipotência de novas unidades que criou para seu plano maligno. À noite, Toru tem dificuldade para respirar e acorda descobrindo estar enterrado profundamente nas Chug Jugs de Lilith. Olhando ao redor, ele percebe que Julie também está abraçada nele, e acorda em pânico. Ele pergunta por que eles não estão usando nada, e as garotas revelam que é porque está muito quente ali. Então Tachi aparece na tenda para acordá-los, mas imediatamente chama 911 para poder prendê-lo. No dia seguinte, Toru está na praia quando Tachi corre até ele e se ajoelha para se desculpar após Lilith explicar tudo a ela. Olhando ao redor, Toru pede para ela levantar a cabeça, mas Tachi recusa a menos que ele a perdoe. Então, Emery revela que são chamados para ir, então eles devem apressar-se, e Toru agradece-a por salvá-lo da vergonha. Nos próximos dias, enquanto a equipe realiza diferentes exercícios de treinamento, Hotaka começa a sorrir mais e sair da sua concha, tudo graças ao amor que desenvolveu por Toru. Ao final do seu campo de treinamento, Shikine oferece um dia livre para eles fazerem o que quiserem como recompensa pelo seu trabalho duro, e Lilith imediatamente se abraça a Toru esperando que ele desobstrua suas tubulações. No entanto, quando Julie a arrasta embora, ele observa que Lilith e Julie se aproximaram mais do que o normal. Após todos se dispersarem, Hotaka se anima a perguntar a Toru se ele tem planos para amanhã. E quando ele diz não, ela o convida para passar o tempo com ela, ou seja, explorar suas terras desconhecidas. Toru não pode pensar em um bom lugar para passar o tempo aqui, mas Hotaka lembra que eles literalmente têm uma praia, fazendo-os rirem. No dia seguinte, enquanto Toru descansa na sombra e Tatsuo presta homenagem aos deuses musculosos, Toru aquece-se na praia. Então Julie aparece parecendo um prato completo e Toru tenta realmente esconder o Polo Norte nos seus calções. Logo depois, todo o harém de vilões aparece de banho e Lilith incentiva Toru a dar uma olhada neles. O cara nota que Hotaka ainda está usando camisa, mas Lilith e Hamari fazem atirar, revelando divindades tão gloriosas que poderiam começar sua própria religião. Hotaka fica constrangido no início, mas se sente confortável quando Toru elogia o tamanho impressionante de seus seios. Depois que as garotas correm para a praia, Tsukimi aparece e pede a Toru um smash ou paz sobre si mesma. Quando Toru não presta atenção nela, Tsukimi começa a estrangulá-la brincalhonamente. As garotas pensam que as duas estão se dando bem, mas Ameri pode ver de primeira vista que Hotaka deseja que fosse ela em vez de Tsukimi. Seguindo isso, toda a equipe participa de diferentes jogos e se diverte juntos, fazendo Toru acreditar que as praias são bons lugares para passar o tempo. Então, Hotaka se anima a perguntar se gostaria de nadar com ela, mas Toru é distraído quando vê Julie mergulhando fundo nas águas. Julie é lavada de volta à praia pelas ondas, mas perde sua blusa no oceano, então ela cola-se nas costas de Toru para que ninguém mais possa vê-la. Ao entrarem para buscar sua blusa, Lilith sai da água e agarra seus pés para tecê-lo. Himera nota isso de fora e pergunta se eles sempre são assim, e Tachi revela que na verdade são piores. Ela então pergunta a Tachi se ela notou algo sobre Hotaka, e Tachi acredita que ela tem estado questionando-se recentemente. Mais tarde, Toru está aliviando-se na fonte quente quando ouve algum barulho provocativo no fundo, o que o faz tremer. Na verdade, Tsukimi está dobrando os trinkets de Hotaka porque vê-a como uma rival quando se trata de ter o corpo ideal. Tachi defende-a, mas Tsukimi começa a tocar os busões. Julie fica curiosa e se junta ao divertimento, e Emery usa essa oportunidade para perguntar a Hotaka se ela está apaixonada por Toru. Hokata hesitante admite isso, e Himera diz que é uma competição difícil porque todas essas garotas estão tentando tanto para ficar perto dele. Emery nota que Julie parece mais como uma filha ao lado de Toru, então pelo menos ela não precisa se preocupar com ela. Hotaka pergunta por que ela está tão envolvida com Toru, e Emery revela que queria ficar mais próxima dele, mas foi separada quando perdeu no teste de qualificação.
Isso também é o motivo pelo qual ela quer que Hotaka não desista dele, então ela a encoraja a trabalhar em seu apoio oral. Mais tarde a equipe está passeando quando Hotaka tropeça e estende o tornozelo. Emory atua como wingman e pede a Toru para carregá-la, esperando que eles se aproximem mais dessa forma. Após ele carregá-la, Emory lembra às outras garotas que elas estão encarregadas do jantar hoje, então devem voltar logo. Shikimi pergunta a Lilith se ela está ok com o que Emory fez, e Lilith continua andando dizendo que todo mundo merece uma chance justa com Toru. Após todos deixarem, Toru a carrega de volta ao acampamento e recorda que fizeram isso antes quando ela desmaiou na pista. Hotaka revela que isso a fez ficar muito feliz porque ele a incentivou naquele momento, então Toru pergunta o que ele precisa fazer para incentivá-la desta vez. Hotaka nervosamente pede para ela chamá-la pelo primeiro nome da mesma forma que ele faz com Julie e Lilith, e Toru concorda em chamá-la de Miyabi. Logo depois eles param para ver o pôr do sol e Miyabi pede a Toru para colocá-la no chão porque seu tornozelo se sente melhor. Os dois então caminham pela praia, e Miyabi se anima para agradecer a ele por tudo que ele fez por ela. Ela então finalmente confessa seus sentimentos para Toru, explicando como ele sempre a fez se sentir especial. Toru é tocado por sua confissão e dá um passo em sua direção, mas então sua mente se distrai com o sonho que tem sido assombroso. Nesse sonho, ele falha em proteger alguém que ama e começa a ver Miyabi no lugar dela, o que o assusta. A realidade bate nele que ele não é forte o suficiente para proteger Miyabi, o que é por isso que ele tem que recusá-la. Miyabi não pode suportar a dor e foge com um coração pesado, deixando Toru refletir sobre seu passado. Enquanto isso, Lilith discute os planos do médico com Sakuya, conhecida como Blaze Diabólica, que sugere que eles não usem esse nome sem descrição. Quando Lilith explica que o médico pode atacar esta noite com suas novas unidades, Sakuya revela que vai cumprir seu papel de sacrifício junto com a segunda ramificação. Aquela noite, a ramificação é atacada por várias unidades inimigas chamadas Libras, e a MC Squad se mobiliza para defendê-las. Tachi, sendo a estratégia, está dando os comandos, mas se preocupa com a segurança de Hokata porque ela não está em lugar algum. Enquanto isso, Sarah rapidamente descreve a situação lá fora, e Lilith nota que essas unidades são diferentes das que atacaram ela. Shikimi menciona sadisticamente que os nível 2XC não são uma match para essas unidades, mas Sarah revela que não houve nenhum ferido. Lilith pede a Sarah que chame reforços, mas ela revela que não haverá porque a escola principal está sendo atacada também. Sakuya acredita que o alvo é a instalação subterrânea, mas já esperava isso acontecer. Ela então entrega a Tsukimi um frasco de Lúcifer e a envia em direção ao campo de nível igual. Fora, a equipe está sendo eliminada pelas unidades, mas Toru aparece para dar-lhes alguma esperança. Então, Tsukimi começa a rir histericalmente no distante e elimina dezenas de unidades em um único ataque. Ao mostrar sua verdadeira força, Toru e Julie, que lutaram contra ela antes, rapidamente percebem que ela está em um nível completamente diferente. Mesmo com toda a plenipotência alvo nela, nada pode impedir sua destruição. Depois que a poeira baixa, ela decide sair e eliminar qualquer uma das unidades restantes na ilha. Enquanto isso, Sarah informa a eles que a equipe que atacou a escola principal foi eliminada individualmente por um dos tutores. Então Kevin entra com algumas unidades e informa a eles que está ali para prender Blaze Diabólica. Ele pede a ela que venha com eles, mas quando Lilith se coloca no caminho, ele diz que suas coisas lavadas não são necessárias desta vez. Ele ordena a seus homens que atirem, mas ela rapidamente puxa sua Blaze e faz isso um contra um. Reconhecendo que Lilith se fortaleceu muito desde que eles se encontraram pela última vez, Kevin dá o máximo, causando uma explosão no local. Enquanto isso, a equipe heróica está fora e decide dividir-se em duas equipes, uma das quais se encontra Miyabi, enquanto a outra investiga se a explosão. Toru então vai para o escritório principal, onde encontra uma Lilith ferida, que coloca seu corpo em linha para proteger Sarah. No entanto, ela não conseguiu proteger Sakuya, então Kevin conseguiu sequestrá-la. Ele ainda não saiu da ilha, então Toru e Julie correm para a praia e conseguem chegar à embarcação a tempo. Uma vez lá, Kevin diz que seus assuntos não os afetam e que irá poupar suas vidas se eles desembarcarem da embarcação, mas Toru não permite que ele sequestre Sakuya. Os dois se unem para lutar contra Kevin, mas ele está em um nível diferente e se zomba deles por evitar todos os seus ataques. Devido à sua super confiança, Toru consegue acertar um soco nele, mas ele sai ileso. Revelando seu novo uniforme, ele explica que enquanto os Exceed usam Lucifold para despertar seus poderes verdadeiros, ele faz isso usando unidades. Apesar do novo formato de Kevin, Toru não se importa e atinge-o com uma série de socos. Julie aproveita essa brecha para atacá-lo com sua espada, mas Kevin consegue frustrar seu esforço facilmente. Toru então ataca-o de forma descontrolada, mas Kevin ataca pela primeira vez, deixando uma profunda ferida em volta de sua perna. Julie perde a calma e ataca-o, mas Kevin facilmente desvia e a derruba com um soco no estômago. Ele então lança seu punhal para finalizá-la, mas Toru some como se tivesse salvado-a. Kevin pergunta a ele por que é tão persistente, e Toru responde que é porque jurou proteger Julie, lembrando Kevin do tempo em que ele era fraco e miserável. Quando começa a torturá-lo, Julie recupera a consciência e lembra do tempo em que seu pai foi flatlandizado num temporal de neve.
Quando ela se levanta, Kevin diz para ela esperar sua vez, mas Julie desbloqueia algum poder oculto, permitindo-lhe infligir uma lesão em Kevin, que parece invencível. Ela continua cortando Kevin com suas espadas até que ele esteja derrotado e então desmaia de exaustão, mas Kevin ainda tem muita luta dentro dele. Enquanto isso, Toru cuida dela, Kevin começa a zombar dele por ser um fracote perdedor, mas ele recebe uma ligação do médico que o manda retornar imediatamente. Kevin não tem escolha senão seguir ordens, mas promete flatlandizar Toru na próxima vez que eles se enfrentarem. A ameaça agora foi evitada, mas a escola está em mau estado. Sakuya retorna ao escritório e Lilith está feliz em vê-la intacta. Ela pergunta por que Kevin a deixou para trás e Sakuya supõe que foi porque o médico estava atrás de algo mais. Então eles recebem uma ligação e Sakuya já sabe que está sendo convidada para a Conferência Rein. Enquanto isso, Julie revela que seu pai era um herói em seu país que morreu em combate. Quando Julie corre para verificar, seu pai morre nos seus braços e o homem que flatlandizou ele deu a ela a cicatriz na sua espinha dorsal. Desde aquele dia, Julie jurou se tornar forte para poder matar aquele homem e vingar seu pai. No entanto, ela se sente fraca porque Toru sempre a protege, mas Toru lembra-a que é o que parceiros são para. Enquanto isso, Miyabi encontra de alguma forma o médico que promete-lhe grande poder em troca de sua cooperação. Ele a leva para seu laboratório, onde preparou uma unidade, e Miyabi decide aceitar sua oferta com a esperança de que se tornar mais forte possa lhe dar uma chance de provar a Toru seu North Pole. No dia seguinte, a ramificação passa por reconstrução e Tsukimi pede aos alunos que preparem-se para a partida. Tachi diz que ficará para trás até encontrar Miyabi, mas ela lhes avisa severamente para não contrariar as ordens da Chairwoman, forçando-os a deixar a ilha. Alguns dias depois, Toru e Taki se esbaldam para aliviar a tensão e Toru se lembra que Imori prometeu que encontraria Miyabi. Como não há notícias de Imori há algum tempo, Toru não pode se concentrar na luta e termina perdendo. O grupo fica surpreso ao ver Tachi se sair tão bem, dado que ela é a mais próxima de Miyabi e ainda está dando o seu melhor. Mais tarde, Tachi está tomando banho e pede a Miyabi que lhe entregue o pano de chão apenas para perceber que ela sumiu. Ela se lembra de como Miyabi estava tentando apenas para estar no mesmo nível que ela, e a ausência dela finalmente atinge Tachi. Ela liga o chuveiro para cobrir suas lágrimas, mas Lilith passa por lá e ouve suas lágrimas. Enquanto isso, o resto da turma acredita que Miyabi está no hospital porque sofreu uma lesão durante o ataque, e aqueles que sabem são instruídos a manter a boca fechada. Mais tarde, Lilith começa a brincar com Toru, e quando Tachi retorna à sala, ela começa a testar suas físicas de balanço, fazendo Toru perceber que ela está fazendo isso para alegrá-los. À noite, Toru sonha em encontrar Miyabi na praia, apenas para vê-la flatlandizada por Kevin. Miyabi então se transforma em sua irmã, e Kevin se transforma no cara que matou sua família, o que dá a ele PTSD. Após acordar deste pesadelo, Julie rapidamente escala para verificar em cima dele e o abraça para que ele se sinta à vontade. Ela lembra que sua mãe fazia o mesmo quando ela não conseguia dormir, e Toru agradece por ajudar. No dia seguinte, Sakuya chama Toru para sua sala para recompensá-lo por salvá-la de Kev e os Libers. Ela lhe entrega o nível 4 Lucifol, mas Toru argumenta que não é o único que a salvou, e há outros que merecem essa recompensa. Sakuya lembra-lhe que a única razão pela qual veio aqui é para obter poder porque arrependeu-se de não poder proteger sua família, convencendo-o a pensar sobre isso. Ela também explica que a academia será sediar a Conferência Rein, e o cara que fundou Libers chamou o artesão para visitá-los. Mais tarde, guardas são colocados por toda a campus, e todos os alunos são proibidos de deixar as instalações escolares. Os que são nível 3 ou superior também estão de plantão, incluindo Tachi, Tora, Lilith, Toru e Julie. Mais tarde, Toru e Julie se encontram com Lilith e pedem a ela que contasse o que está realmente acontecendo na academia. Lilith explica que o artesão, o cara que criou os Libers, está vindo para a academia, e seu objetivo final é o mesmo que o de Sequoia, que é alcançar a dupla absoluta. Em pouco tempo, todos os membros da Conferência Rein, incluindo os Smiths, se reúnem sob um mesmo teto, e Lilith explica que a dupla absoluta é o último domínio que espera aqueles que alcançaram o nível final do poder da alma. A única razão pela qual essa academia existe é para encontrar candidatos e treiná-los para alcançar esse estado. No quarto da conferência, Smith oferece uma aliança aos demais membros, explicando que suas unidades excelentes se combinariam com os Exceed. No entanto, Sakuya recusa a oferta, explicando que seus caminhos são bastante diferentes, e isso só gerará mais conflitos. Smith tenta zombar dela por aceitar velhas formas, mas Sakuya lembra-lhe como foi derrotada por seu avô, que também a expulsou da agência. Ela acredita que ele está tentando realizar seus antigos sonhos e não tem interesse em babar um velho. Smith não tem intenção de deixá-la fazer um monólogo completo sobre ele, então ele desafia-a para resolver o problema.
Seus líderes atacarão a academia e os X jogarão defesa, e quem eliminou o outro é declarado o vencedor. Enquanto isso, Toru passa por tudo o que experimentou desde que chegou à academia e sua mente agora está fixada em alcançar a dupla absoluta para finalmente conseguir alguns shots no seu Ding Dong. Então, eles ouvem aviões voando sobre a academia, e os guardas são informados sobre o jogo que Smith e Sakuya concordaram em jogar. Logo em seguida, os líderes começam a pular dos aviões como se fossem PUBG, e Kevin é o líder deles para um chicken dinner. As duas equipes se enfrentam em um confronto dramático antes do jogo, e Miyabi faz uma entrada surpresa. Antes que alguém possa se aproximar dela, ela ativa seus poderes e se transforma em um líder, muito como Kevin, surpreendendo todos seus amigos no processo. Os guardas mais velhos imediatamente correm para atacá-la, mas Miyabi ativa seu Blaze e limpa o chão com eles. Mesmo em seu estado atual, ela busca a validação de Toru e espera que ele lhe dê alguns backshots brutais, e Toru percebe que algo está muito errado com ela. Ela então salta nele com sua lança, mas Julie rapidamente move Toru para fora do caminho. Reconhecendo que ela é perigosa, todo o NC Gang ativa seu Blaze, e Kevin explica que ela agora se tornou uma combinação de Exceed e Unidade. Enquanto isso, o grupo Rain está no quarto da conferência e Smith está se gabando sobre a maior descoberta desde a gravidade. Tati não pode assistir a ela ser tratada como uma ferramenta e corre para libertá-la, mas Miyabi perdeu completamente a cabeça e a arremessa. Até que começa a sangrar do ataque, fazendo-os perceber que Miyabi atacou com a intenção de flashlandizá-la. Smith explica que tem estado espionando os alunos da academia por algum tempo, e a força bruta crua e sede por mais poder de Miyabi a tornaram a candidata ideal. Ele então pergunta a Sakuya se mudou de ideia, mas Sakuya diz que um velho que espiona garotas jovens não será facilmente perdoado. Fora, Kevin explica que Miyabi foi a quem pediu essa poder, mas Tati acredita que a Miyabi que conhece não faria isso. No entanto, ela atinge com Você Sabe Nada Jon Snow e explica que buscou mais poder para que Toru a leve à cidade. Quando Kevin continua manipulando seus sentimentos, Toru perde a calma e corre para atacá-lo. No entanto, Miyabi interrompe o caminho e corre nele para mostrar o que ela pode fazer. Quando Toru é abafado, o resto da equipe corre para ajudá-lo, mas Miyabi se esvai porque sua lista de desejos começa e termina com um membro de Toru. Ela então lembra a Toru do que disse quando rejeitou-a e explica que se tornou forte para ambos, então ele não precisa se preocupar com ela. Ela oferece um pass VIP para o buffet, mas Toru não está tão faminto por sua fruta proibida. Kevin então decide deixá-los nas mãos de Miyabi, enquanto ela invade a conferência com suas unidades e captura Sakuya. No entanto, Tati consegue retê-la com seu Blaze, e pede a todos que vão atrás de Kevin enquanto ela cuida sozinha de Miyabi. Uma vez que chegam à porta frontal, são confrontados por dezenas de Libras, mas Tora e Lilith ficam para trás para que Toru e Julie possam avançar. Dentro, eles se deparam com Kevin, que lembra ter feito uma promessa de flatlandizá-lo na próxima vez que se encontrarem. Enquanto isso, Tati manteve Miyabi bem ocupada e explica a ela como ter o poder dos Livers é basicamente um código de trapaça para o sucesso. Miyabi começa a chorar e ataca a Tati, explicando que não veio por um propósito nobre, mas sim para ser reconhecida pela pessoa que ama. Tati finalmente admite que não sabia o que Miyabi estava passando por todo esse tempo. Mas mesmo com esse poder, ela tem certeza de que Toru não aceitará Miyabi. Ela então pergunta a Miyabi se já se confessou a Toru, e ela revela que foi rejeitada. Taki então explica que Miyabi não precisa desse novo poder, pois o fato de ter reunido coragem para expressar seus sentimentos já a torna uma mulher forte. Suas palavras finalmente começam a fazer sentido para Miyabi, e embora ela esteja em negação no início, ela lentamente começa a entender o erro de seus caminhos. Ela teme a ideia de não ser aceita pelas pessoas que ama, mas Tati oferece seu apoio total e promete ficar ao lado dela até o fim. No final, ela consegue fazer Miyabi cair em si e trazê-la de volta ao seu eu original. Dentro do salão, Kevin tenta desestabilizá-los, alegando que Tati será flatlined, porque a deixaram sozinha, mas eles acreditam que ela ficará bem, pois tem fé no vínculo entre duos. Nesse momento, Kevin percebe que a unidade de Miyuji parou de funcionar e joga granadas em Julie em retaliação. Julie fica inconsciente com o impacto e o salão é invadido por muitas unidades Libra que abrem fogo contra Toru. Quando Julie acorda, Toru está sangrando por todo o lado e Kevin zomba dela por não conseguir salvar seu duo. Julie pede para o rapaz fugir, mas Toru se lembra de ter perdido sua irmã, e então dá a promessa que fez a Julie, o que lhe dá forças para ficar. Ele então tira o Lucifold nível 4 que conseguiu de Sequoia e o injeta em seu corpo, dando-lhe o poder que precisa para proteger Julie. Nesse momento, Tora e Lilith terminam com o cesspool de unidades lá fora e se juntam a eles lá dentro. Toru então demonstra seu novo poder e oblitera Kevin com um único ataque, deixando Smith envergonhado na sala de conferências. Mais tarde, ele se aproxima de Kevin e começa a pisar em seu rosto pela vergonha que ele causou. Mas Kevin entra em modo selvagem total e desfere um golpe fatal em Smith. Ele então empunha um novo ornamento chamado A Destruição.
e jura destruir Toru. Enquanto o Esquadrão MC retorna para celebrar sua vitória, Kevin os interrompe mais uma vez, desta vez com um poder totalmente novo à sua disposição. Toru corre para atacá-lo, mas ele facilmente destrói seu Blaze e o incapacita pelo resto do episódio. Lilith tenta pegá-lo de surpresa com seu rifle, mas Kevin recria sua própria cena de Matrix e a elimina também. Enquanto ele demonstra seus verdadeiros poderes, Toru e Julie não têm escolha a não ser fugir da área. No entanto, ele os alcança facilmente e os encurrala. Apesar de seus melhores esforços, Julie e Toru não conseguem nem tocá-lo, mas se recusam a desistir tão facilmente. Para quebrar seus espíritos, Kevin decide explodir toda a academia com seus poderes destrutivos e Toru pergunta por que ele está indo tão longe. Kevin só acredita em alcançar o poder supremo e envia um laser em direção ao dormitório, mas Tsukimi intervém e mal consegue desviá-lo. Mesmo estando extremamente ferida no processo, ela dá um joinha para aqueles que confiam nela, fazendo com que toda a turma a aplauda. Enquanto isso, Julie consegue trocar golpes com Kevin usando uma cortina de fumaça, mas Kevin ainda está inteiro e a ataca com uma saraivada de balas. Tovel usa seus novos poderes para protegê-la, mas Kevin usa essa oportunidade para pegá-lo de surpresa e esfaqueá-lo pelas costas. Assim que a espada perfura seu corpo, seu Blaze desaparece e Toru fica ali perdendo muito sangue. Vendo isso, Julie mais uma vez ativa seu poder sombrio e subjuga Kevin, forçando o rapaz a recuar, apesar de seus próprios power-ups. Julie o segue no ar e o espanca sem piedade. Mas antes que ela possa acabar com ele, Toru recupera suas forças e pede para ela parar. Nesse ponto, Julie não consegue separar amigo de inimigo e ataca Toru, mas ele consegue contê-la usando seus poderes de nível 4. Enquanto ela tenta se libertar, Toru percebe que vingança e poder são algo que não combinam com ele, e a única razão pela qual ele veio aqui é para proteger as pessoas que ama. É exatamente por isso que seu Blaze é um escudo, então Toru jura proteger Julie de todos e dela mesma. O rapaz então larga seu escudo e a deixa atacá-lo, usando essa oportunidade para envolvê-la em seus braços. Ele consegue trazê-la de volta ao seu verdadeiro eu, e ver isso lembra Kevin da época em que ele também tinha alguém para proteger. No entanto, ele não acredita mais em tais coisas, e usa o poder que lhe resta para carregar um ataque fatal. Toru permanece inabalável porque está confiante em sua capacidade de proteger. Com a ajuda de Julie, ele consegue desviar o laser e admite que, embora ele sozinho não seja forte o suficiente para Kevin, seu duo lhe dá o poder de cruzar seus limites. Kevin ainda está em negação e tenta atacá-los novamente, mas Julie diz a Toru que suas almas estão ligadas, o que permite a Toru empunhar o Blaze dela. Usando a espada, ele salta sobre Kevin e destrói a unidade, encerrando o conflito de uma vez por todas. No dia seguinte, enquanto a escola passa por reparos, Miyabi visita Toru na enfermaria e pede desculpas por todo o problema que ela lhe causou. Toru fica feliz que todos se tornaram mais fortes por causa do incidente e promete cuidar de cada um deles de agora em diante. Nesse momento, eles notaram Tsukimi sendo perseguida por dezenas de estudantes que estão fangirling por ela, após seus atos heróicos no dia anterior. Alguns dias depois, Toru é liberado do hospital e Lilith lhe diz que Kevin uma vez teve um irmão mais velho que ele amava. Assim que ele o perdeu, sua família desmoronou e Kevin se envolveu no submundo, o que faz Toru entender por que Kevin é do jeito que é. Lilith então revela que Julie será liberada do hospital hoje, então Toru imediatamente corre para vê-la. Depois que ele sai, Lilith pergunta a Sakuya por que ele queria que Toru visse o arquivo de Kevin, e ela explica que é porque entender os sentimentos daqueles que se opõem a ele pode ajudá-lo a alcançar o duo absoluto. Toru então corre para o topo da torre do relógio, onde encontra Julie, que revela não ser realmente uma Exceed. Ela explica que quando seu pai foi flatlined, ela desejou vingança e conseguiu suas espadas, e aqueles que obtiveram seus poderes de tal maneira são chamados de El Awake. Ela admite que tem mentido todo esse tempo porque temia que Toru a abandonasse se soubesse a verdade. A verdade. Mais do que isso, ela temia perder o controle e acabar machucando Toru. Mas apesar de tudo isso, ela ainda queria estar com ele. Toru também se desculpa, afirmando que prometeu a si mesmo que nunca a colocaria em uma situação em que ela tivesse que usar seus poderes sombrios, mas ele falhou em fazê-lo. Ele promete se tornar mais forte para que ela nunca precise recorrer a isso e pede para ela ficar como seu duo para que ele possa protegê-la. Os dois dão as mãos, e mais tarde recitam os votos para se tornarem duos novamente, assim continuando sua jornada para alcançar o duo absoluto. É isso para este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que a gente cubra em seguida. Se você quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.